Começando mais um vídeo de palpites aqui no Série de Bola, dando sequência à análise dos jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa vez chegou a hora de falarmos sobre os jogos de domingo. Como sempre, estou aqui ao lado do meu sócio e parceiro de canal, Paulo Barreto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Prazer estar aqui com vocês. Vamos para cima que hoje tem muitos jogos. É isso, eu vou começar aqui puxando a análise de Flamengo e Sport. Flamengo que vive um momento muito bom na temporada, vem na última rodada do Campeonato Brasileiro de uma derrota volumosa para o Internacional, né? 4-0, mas na Libertadores no meio de semana o time já se recuperou, venceu o Olímpia por 4-1 fora de casa, já encaminhou a sua classificação para as semifinais da Libertadores e agora vai ter a chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? De vencer e voltar aí ao caminho dos 3 pontos, a voltar a somar 3 pontos e encostar ali na briga com o Atlético e Palmeiras, que estão na ponta do campeonato hoje e se enfrentam nessa rodada. Ou seja, esse jogo é muito importante para o Flamengo, pensando no campeonato e pensando também que é um adversário mais frágil, um adversário que briga na parte de baixo da tabela, que é o Sport. Então, assim, acho que eu vejo o Flamengo muito favorito contra o Sport, com boas chances de vencer e vencer bem o Sport, que é um time que se defende bem, né? A gente sempre fala aqui que o Humberto Luzer consegue, de fato, fazer os times dele se defenderem bem, conseguem fazer as defesas funcionarem. Mas, assim, a defesa do Sport é boa, mas nem tanto também, né? Então, assim, vai enfrentar um Flamengo que tem um ataque muito forte, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Pedro. E como já tá com a classificação muito adiantada na Libertadores, é possível que não poupe ninguém, né? É possível que entre com força máxima, pensando também em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Nossa indicação de aposta vai ser o menos 1,5 do Flamengo, o handicap asiático, né? A 1,92 nesse momento. Sempre lembrando que a gente a gente grava os vídeos com antecedência. Então, assim, pode ser que essa linha mude, ou pode ser que essa odd mude depois, perto do jogo, né? Então, assim, a gente tem o Flamengo aí com uma boa possibilidade de vencer o Sport. A gente vai pegar essa linha um pouquinho mais esticada. Eu estava até lembrando aqui que o Gabigol foi expulso, né, contra o Internacional. Então, acho que o Gabigol não joga, mas o Flamengo tem o Pedro, que está lesionado. A gente não sabe também se o Pedro vai estar para o jogo. Mas, de toda forma, tem o Rodrigo Muniz, tem outros atacantes também. O Flamengo tem um elenco muito bom, tem o Bruno Henrique, que pode também ocupar aquela faixa ali mais no ataque, o Michael, que tem feito uma temporada até interessante, talvez a melhor temporada dele no Flamengo. O Flamengo tem substitutos, Vitinho, que entrou e fez gol no meio de semana. Então, assim, é um time muito mais forte que o Sport, por isso esse menos 1,5, para mim, pré-jogo, tem um pouco de valor, principalmente por essa odd estar tão alta. Paulo, Corinthians e Ceará é outro jogo desse rodada do Campeonato Brasileiro. Como é que você analisa e qual é o palpite que a gente tem? Pena que a gente não faz edição, né? Queria que aparecesse Lédio Carmona aqui mais uma vez, porque eu espero um jogo insuportável, tá bom? Corinthians, né, jogou melhor contra o Santos, né? Conseguiu produzir alguma coisa no ataque. Falamos aqui no Rodada Power, né? Quem não viu Rodada Power, Sérgio Ricardo Júnior, eu e Matheus Falcão trocamos muita ideia sobre a rodada anterior, analisamos o Power Ranking e lá eu falei da questão do Juliano, né? Analisei o jogo do Corinthians. Juliano entrou muito bem na equipe, Gustavo Mosquito mais uma vez sendo a principal peça ofensiva do Corinthians, Jô mostrando evolução, então o Corinthians está evoluindo, né? Mas a passos de tartaruga também, então assim, não é uma super evolução, agora vai jogar igual o Flamengo, igual o Fortaleza e outros times que têm um futebol bem melhor. O Ceará fez um jogo horrível ali contra o Atlético Goianiense, né? Mas nada que a gente não esperasse, inclusive pegamos um green aí nesse jogo. E como é um jogo mais ou menos da mesma forma, a gente vai para o mesmo lado, a gente vai para o lado do underdog, a gente vai pegar o mais 0,5 a favor do Ceará. Um dado interessante é que o Ceará ainda não venceu fora de casa, no entanto, só perdeu uma única partida, que foi para o Santos de 3-1, empatou outras 6 partidas. O Corinthians só venceu uma partida em casa, que foi o 2-1 contra o Sport Recife. Outra coisa interessante sobre o Corinthians é que todas as vitórias dele foram de times do Sport Recife para baixo. Venceu o Sport Recife em casa, Cuiabá fora, América fora e Chapecoense em casa. Os times que estão acima do Corinthians, que é o caso do Ceará no campeonato, o Corinthians ainda não venceu. Ou perdeu ou empatou. E contra esses times dentro de casa foram 5 partidas com 4 derrotas. Tá bom? Então, assim, na nossa cabeça faz muito sentido uma aposta a favor do Ceará, até porque, como eu disse, a gente espera mais um jogo insuportável. Jogos insuportáveis têm uma tendência muito forte para 0-0. É isso, mais um jogo que a gente tem no domingo é o Fortaleza aí, recebendo o Santos. Santos que acabou de ser citado aí pelo Paulo, pelo último jogo que fez contra o Corinthians e também por ter sido, né, o único time a derrotar o Ceará em casa, fora de casa. Fortaleza vai manter o ritmo, né? O Fortaleza veio de uma vitória muito boa contra o Palmeiras. É um time que ganhou basicamente, se não me engano, ganhou todos os jogos em casa, né?
Acho que o Fortaleza não perdeu nenhum jogo como mandante, nem empatou, se eu não me engano. Que venceu todos os jogos. E o Santos, fora de casa, faz uma campanha muito ruim. O time tem dificuldade jogando fora de casa. Por mais que o estilo de jogo seja mantido em relação ao que joga na Vila Belmiro, o Santos fora de casa não tem conseguido render. Tem sofrido para vencer os jogos, para empatar, para somar pontos. E assim, não tem muito o que fazer. Assim, esse jogo é muito, muito claro o favoritismo do Fortaleza. É preciso pesar quanto favoritismo é, o tamanho do favoritismo do Fortaleza. Na nossa opinião, não é um favoritismo de menos 0,5. Então, assim, essa linha pré-jogo tá justa. Por isso que a gente vai fazer a indicação de aposta de pegar o menos 0,25 do Fortaleza ao vivo, porque a gente entende sim que o Fortaleza é favorito, mas é preciso também estar protegido, porque o Santos é um time competitivo, é um time que tem elenco, né, que tem algumas peças de qualidade do outro lado, então não seria um absurdo o Santos, por exemplo, empatar esse jogo contra o Fortaleza. Na linha de menos 0,25 a gente está um pouco mais protegido em relação a essas possíveis variações de resultados na nossa projeção. Nossa indicação de aposta é Fortaleza menos 0,25 ao vivo, a 1,80 naquela odd que a gente está sempre indicando. Sempre lembrando também que a gente faz indicações de aposta sempre com uma unidade, sempre que a gente for fazer alguma aposta aqui fora de uma unidade, que é o padrão aqui do canal, a gente vai salientar e vai alertar vocês com muita veemência, né? Paulo, Cuiabá e Atlético é outro jogo dessa rodada. Como é que você analisa esse confronto e a nossa indicação de aposta? A gente tem um Cuiabá que eu falo muito, né, que vem até produzindo mais do que a posição da tabela dele ele mostra, né, em alguns momentos consegue dominar o seu adversário, tem posse de bola, né, tem situações ofensivas. No entanto, é um time que não consegue vencer. Só venceu 2 partidas, venceu a Chapecoense fora de casa, o Atlético Goianiense em casa, foram as únicas 2 vitórias. O Atlético Paranaense claramente mostra um declínio técnico, né? Perdeu o Matheus Babi, tenta sempre rodar o elenco, né? Troca 2, 3 peças, nunca poupa um time completo. Então, assim, o que é que eu espero? A gente tem 2 times que o Cuiabá em casa, né, já bateu 57% das vezes de over 2,5. O Atlético Goianiense fora de casa, aliás, o Atlético do Paraná, o Furacão, o time que mudou de nome, botou um H e me atrapalha todinho. Também bateu 57% das vezes do over 2,5 fora de casa. Essa linha está em 2. Como eu acredito que é um jogo muito complicado para a maioria das pessoas assistirem, né? Primeiro porque tem o Atlético e a gente já sabe que, né, a transmissão do Atlético e tudo mais. E segundo que é um jogo que não chama muita atenção. O Atlético talvez poupe até jogadores. Então poucas pessoas vão assistir, a gente vai optar por uma dica pré-jogo, que vai ser esse over 2 aí, acredito que um pouco de valor. Para aqueles que vão assistir a partida, podem dar aquela esperada para pegar um over 1,5, né? Caso queiram, caso faça parte do seu método de trabalho. Mas nós aqui no canal vamos pegar o over 2 por acreditarmos que o Cuiabá vai tentar se aproveitar de um Atlético Paranaense, né, que vem um pouquinho desgastado dessa sequência de jogos, e um Atlético Paranaense que sabe que precisa ganhar do Cuiabá para se manter na parte de cima da tabela. Então, um jogo de must-win aí para os dois lados, então acredito no jogo aberto, um jogo para gols. É isso, over 2 está 1,86, quase 2 essa odd ali, tá variando. Então, essa é a nossa indicação de aposta para Cuiabá e Atlético Paranaense. Outro jogo da rodada é Bahia e Atlético Goianiense, e aqui é um jogo que a gente vai fazer mais ou menos o mesmo argumento que a gente teve na rodada passada para indicar um handicap positivo no Atlético Goianiense, que a gente falou contra o Ceará, né? Naquela época, se eu não me engano, a gente indicou também o mais 0,75 do Atlético Goianiense contra o Ceará. E é a mesma pegada, assim, o Bahia é um time superior ao Atlético Goianiense em elenco, tecnicamente é um time melhor que o Atlético Goianiense, mas coletivamente o Atlético Goianiense funciona melhor que o Bahia. Então, assim, o Bahia vinha aí de uma vitória contra o Galo na Copa do Brasil, depois de ter tomado ali duas ou três pancadas seguidas, empatou contra o Cuiabá na rodada passada, também era um jogo que o Bahia poderia vencer. Bahia, se o Bahia quisesse de fato continuar brigando na parte de cima da tabela, teria que ter vencido o Cuiabá, não conseguiu, e agora vai ter a oportunidade de jogar contra o Atlético Goianiense em casa. Para mim é um jogo muito parelho, é um jogo muito duro, que promete ser fechado, trancado, e o Atlético Goianiense tem total condição de dificultar mais uma vez um jogo contra um adversário mais ou menos do mesmo nível que ele, né? Assim como fez contra o Ceará, o Atlético Goianiense também tem condição de dificultar o jogo contra o Bahia, de arrancar um empate e eventualmente até de vencer o jogo. Por isso que a gente vai indicar aí o mais 0,5 do Atlético Goianiense, essa odd está 1,81 nesse momento, que a gente está gravando o vídeo, né? Como a gente sempre fala, gravamos com antecedência, pode ser que essa linha mude mais perto do jogo, mas por enquanto a gente vê valor aí no mais 0,5 do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense ou empate contra um Bahia que tem muita dificuldade, que ainda é um time muito instável.
Paulo, para fechar os palpites de domingo, a gente tem um jogo entre Internacional e Fluminense. Como é que você analisa e qual é a nossa indicação de aposta para Inter e Flu? Antes da indicação de aposta, a melhor dica, né, que você pode ter nesse vídeo, talvez até na sua vida. Tá bom? Não, na sua vida eu estou exagerando um pouco, né? Mas é isso, gente. Curta esse vídeo, compartilha com os amigos, principalmente no grupo da família. Manda todo mundo se inscrever, porque a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa crescer, a gente precisa desse combustível a mais para que a gente consiga continuar aqui produzindo, motivados para trazer esse melhor trabalho para vocês, tá bom? Então, trabalho gratuito, trabalho sério, vocês notam aí, né? Estudado, analisado. Falo também para vocês que a gente não dá muito nas nossas análises sobre os jogadores, né? Que time vai jogar, como não vai, porque a gente grava com antecedência. Então, de lá, da hora que a gente está gravando até o momento do jogo, tudo pode mudar, principalmente no futebol brasileiro, que do nada o técnico tira o time completo. Então, a gente faz muitas nossas análises baseadas no Power Ranking, que a gente fala lá no nosso outro vídeo, né? No nosso outro quadro que a gente tem aqui, que é o Power Ranking. A gente já falou sobre ele, né? O Rodada Power. E é isso, tá bom? Então não esquece de curtir, deixa seu comentário, conversa com a gente, dá suas dicas, né? Quais as apostas vocês gostam, quais vocês não gostam, o que é que vocês querem ver aqui no canal. Então, tudo isso, né, é feito com carinho, com amor, com afeto para vocês. Bom, falando tudo disso, carinho, amor, afeto, o que está faltando exatamente para o Fluminense. Por quê? Porque a torcida está muito chateada. A torcida do Fluminense não esperava uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na segunda página. O time fez uma excelente campanha na temporada passada. E apesar de estar avançando, né, em outras competições, principalmente na Copa Libertadores, que tem um jogo muito importante, né, contra o Barcelona, antes da gente estar gravando esse vídeo, a torcida está chateada, está pegando no pé do Roger, espera mais do time. Ele tem uma problemática que ninguém falava antes, né, sobre Fred e Nenê jogando junto, porque o time estava vencendo, mas agora que o time não está vencendo, isso veio à tona, mas sempre foi um problema, né? A gente sempre falou muito sobre isso. Falou do elenco que tem muitos jogadores para a mesma posição, então o Fluminense vem sofrendo com isso. Do outro lado, você tem um Internacional, uma campanha horrível, totalmente desproporcional ao que a gente esperava. A gente falou muito bem do time do Internacional no início da temporada. Tinha uma expectativa ali para o trabalho do Ramires, que acabou não evoluindo. O trabalho não era bom, mas as pessoas viram, principalmente eu também, vislumbrava que pudesse evoluir para uma coisa diferente no futebol brasileiro, como a gente vê, por exemplo, o trabalho do técnico argentino no Fortaleza, né? O Ramires, obviamente, não é argentino, mas é um técnico estrangeiro, um técnico de um trabalho, vamos dizer assim, que é autoral, né? Uma coisa meio diferente, uma coisa não muito comum. Não quer dizer que seja melhor. Provou-se que, nesse caso, foi bem pior para o time do Inter. Mas espero que esse elenco do Inter, que, na minha visão, ainda é muito bom, claro que precisaria de peças ali para ajustar em posições que não foram contratadas e que deveriam, mas venceu o Flamengo, vai jogar em casa. O Inter teve a melhor campanha dentro de casa no último Campeonato Brasileiro, vem mal nessa temporada, mas acho que vai se aproveitar de um Fluminense desfalcado, de um Fluminense desgastado, de um Fluminense que está sendo muito cobrado, né, nesse exato momento. Então, se o Fluminense ganha do Barcelona, isso impacta no time daquele alívio. Então, entra mais relaxado na partida, e talvez isso seja um problema. Se o Fluminense perde ou empata com o Barcelona, entra mais pressionado. E também é um problema para o Fluminense, porque jogar na pressão, jogar precisando do resultado, o pessoal pensa que mainstream, né, sempre é positivo, né? O time entra pressionado para vencer, entra com vontade de vencer. Mas precisa ter subsídios para isso. A gente vai pegar menos 0,25 Inter ao vivo. Depois dessa palestra inteira que eu dei sobre esse vídeo, foi metade do vídeo só para falar de Inter e Fluminense, e pedir para você se inscrever nesse canal, que é muito importante. Vou pedir mais uma vez que você se inscreve nesse canal, cara. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para a gente. É isso, o Paulo já deu todos os recados possíveis e a gente se despede, agradecendo pela sua companhia, pedindo para você novamente se inscrever no nosso canal, e a gente volta daqui a pouco com o próximo vídeo.